Bom dia, primeiro ano. Essa é a nossa primeira aula virtual. Lembrando que da última vez que nos encontramos presencialmente, conversamos um pouco sobre os vários tipos de conhecimento, que é o senso comum, o conhecimento sistematizado, o teológico, o científico, a filosofia, que concede a um indivíduo o título de PhD ou doutor. Conversamos sobre isso e marcamos as páginas 10, a página 12, a página 13 e a página 14 como tarefa, e o nosso próximo encontro seria para a correção dessas atividades. Sendo assim, vamos fazer exatamente isso, certo? Página 10, a atividade de número 1 era um relacione, onde vocês vão ter a seguinte sequência: D, B, C e A. Ainda na página 10, temos uma pergunta que trazia a diferença entre filosofia e senso comum. Então, a filosofia, ela surge do exercício do pensar, tornando-se o objeto da reflexão, ou seja, repensar tudo o que fazemos, voltar atrás e repensar. E o senso comum não exige isso. É um conhecimento simplista e imediato que não se importa com a reflexão. Está aí registrado e depois vocês podem pausar o vídeo e registrar na apostila, certo? Na página 12, temos algumas questões também. Agora é sua vez e ela vai tratar sobre a questão do namoro nos dias atuais e como você entende essa questão, ok? Então é uma pergunta pessoal. Eu trouxe uma resposta aqui que antigamente o ato de namorar não gerava qualquer consequência no mundo jurídico, a não ser a transformação desse relacionamento na celebração de um casamento. Hoje em dia, os namoros já estão mais avançados e modernos, e antes mesmo do casamento, as pessoas já se relacionam entre si, moram juntos, e isso às vezes causa alguns problemas jurídicos. Mas a resposta é pessoal e eu gostaria de receber de vocês essa resposta. Vocês podem digitar numa folha de Word e mandar. Eu vou deixar o vídeo ali, a aula com interação do aluno, e vocês podem mandar para mim a resposta de vocês sobre como é o namoro nos dias de hoje, certo? A segunda pergunta, que é a letra B, diz: de acordo com o texto, qual é a base para se alcançar a felicidade nos relacionamentos afetivos, ou seja, em um namoro? Tá? É uma pergunta também pessoal, mas eu trouxe uma resposta aqui para vocês, que é o seguinte: o namoro cristão deve ser um relacionamento de respeito e amizade, pensando sempre na possibilidade de um casamento. A Bíblia tem alguns princípios que ajudam a guiar um namoro cristão, sendo o primeiro pensar no futuro. O namoro ajuda a decidir se você quer casar ou não. Namorar não é uma brincadeira sem objetivos. Se o casal acha que não vai se casar, não há por que estarem namorando. Um namoro deve ter também uma amizade. Um relacionamento sem amizade não sobrevive. Um relacionamento só de paixão não sobrevive. Então, o namoro é a altura para você se aprofundar na amizade e conhecer melhor a pessoa com quem você deseja se casar. Provérbios 17:17 diz, né? O amigo ama sempre, em todos os momentos, nos bons e nos ruins, certo? O respeito também deve fazer parte de um bom namoro cristão. Se você está namorando uma pessoa, lembre-se que tanto você como a pessoa que você namora é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é um objeto para satisfazer os prazeres do outro. Um relacionamento sem respeito e dignidade não agrada a Deus. A honestidade também deve fazer parte do nosso namoro. Não é bom enganar ninguém, muito menos a pessoa que você diz gostar. Um relacionamento precisa de honestidade para funcionar. Colossenses 3, 9 e 10, você pode se aprofundar nessa questão. Namoro exige sacrifício. A Bíblia nos ensina a cuidar um dos outros. O namoro é o tempo para você aprender a não ser egoísta, para que o casamento venha a funcionar no futuro. Entenda que o casamento também exige renúncias um do outro. Há momentos em que você terá que ceder, há momentos em que o outro terá que ceder. Então, no namoro, a gente treina essas questões, conhece a personalidade do outro, os princípios e valores do outro e vê se realmente aquilo pode crescer para um relacionamento de casamento ou se não, né?
Filipenses 2, 3, 4, você pode se aprofundar nesse conhecimento também. Dentro de um namoro é sempre bom fugir da imoralidade, ok? Um casal precisa aprender a estabelecer seus limites. Se você está namorando alguém, procure não ficar sozinho em lugares que facilitem intimidades que não são agradáveis aos olhos de Deus e nem são corretas para um namoro, para que você não caia na imoralidade sexual e se entregue antes do casamento. Isso pode causar muitos problemas e pode até estragar o seu relacionamento. Você pode se aprofundar nesse conhecimento em Coríntios 6, 18. E lembre, Deus em primeiro lugar. É muito bom ter alguém especial na nossa vida, ok? Mas nada deve ou consegue tomar o lugar de Deus em sua vida. Não pense que você encontrará a felicidade plena num casamento ou em uma amizade. Não estou dizendo que um casamento não seja feliz. O casamento deve ser feliz, pois ele é um projeto de Deus. Mas o nosso alvo de felicidade é em Deus. Então, é muito bom ter alguém especial, mas nada consegue tomar o lugar de Deus em sua vida. Só Deus é perfeito para nos completar. Nunca espere isso de uma pessoa, ok? Página 13, são questões pessoais sobre o filme O Clube do Imperador. Nós temos a sinopse no livro. Através da sinopse é possível responder as questões, ok? São todas questões pessoais ali. E quem quiser assistir o filme, fica à vontade também. Então, página 13, questão de número 5, a resposta da letra A. Então, no filme, a decisão do professor teve base na ética situacional. A intenção do professor era ajudar a melhorar o comportamento do aluno. No entanto, ele percebeu que em sua atitude não resolveu o problema. Pelo contrário, só reforçou as atitudes negativas do aluno dele. Agora, no ponto de vista ético, o professor cometeu um erro, pois se deixou levar pela emoção e pelo desejo de ajudar um aluno. Página 14, ainda a questão B. Então, passamos. O que você faria se estivesse no lugar desse professor, né? Lembrando que todos nós estamos sujeitos a errar e se envolver em problemas por questões emocionais. Ao faltar com a ética e perceber o erro, o melhor caminho é consertar o mal feito o mais rápido possível e arcar com as consequências. Então, essa é a resposta da letra B. Certo? A resposta da letra C, que diz assim: do ponto de vista ético, como você avalia o comportamento do diretor? Então, o diretor também teve a participação dele ali, né? O comportamento antiético de privilegiar algumas pessoas em detrimento de outra está impregnado em todas as esferas da sociedade. O fato de estar impregnado não significa que seja correto, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa? Pode, não importa quem seja, autoridade, simples, aluno ou qualquer pessoa. Porém, a gente espera que os mais velhos sejam exemplos, né? O exemplo sempre vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Porém, ao cometer um erro, seja quem for, velho, jovem, autoridade ou não, é buscar corrigir o mais rápido possível. Então está a resposta da letra C. E a resposta da letra D diz assim: que fatores você atribui à ausência de comportamento ético e moral desse estudante, que é um dos personagens do filme? De acordo com a filosofia cristã, a família é a principal responsável pela formação moral dos filhos, seguido da igreja, só depois a escola. Embora a família tenha um papel importante na formação do caráter, isso não diminui a responsabilidade de ninguém por seus atos. Cada um deve exercer sua capacidade de escolha. O menino era filho de um senador muito importante, que era um senador corrupto, que passava poucos princípios, por isso ele agia de maneira tão antiética. Mas isso não era desculpa, né? Porque ele sabia o que era certo e o que era errado. Então, nós somos responsáveis por nossas ações. Ainda na página 14, estamos agora na letra E. Analise a decisão do professor de confessar seu erro. Bom, quanto mais cedo reparamos os nossos erros do passado, menos prejuízo haverá para todos os envolvidos. Ainda assim, é melhor arrepender-se tardiamente do que nunca fazê-lo. Essa é a resposta da letra E. Estamos aqui na página 14, a questão de número 6, que traz algumas frases de impacto para serem analisadas, né? Então, a primeira frase é: o caráter de um homem é o seu destino. O que essa frase quer dizer? Que uma pessoa pode determinar o seu futuro, dependendo da maneira como ela constrói o seu caráter. O que fazemos hoje tem reflexo no nosso amanhã. E, por fim, a influência de um professor na vida de seus alunos. Um professor exerce influência determinante na vida dos alunos. Sendo assim, um professor deve sempre demonstrar responsabilidade em tudo o que faz, em tudo o que fala, em tudo o que diz. Certo?
Por fim, na página 16, nós temos ali de olho no vestibular. A questão de número 1 é a letra A questão de número 2 é a letra E, e temos uma questão que é a número 7, que diz assim: identifique no quadro acima os itens que não se aplicam no caso de verdades bíblicas e explique o motivo. Então, na apostila aí vocês têm os 10 mandamentos de uma atitude filosófica. A resposta vai ficar assim: no caso de argumentos bíblicos, como nos itens 2 e 5, por exemplo, precisamos ter uma postura fiel aos princípios, mantendo o pensamento correto quando confrontado com opiniões contrárias aos princípios bíblicos, embora sem se esquivar do diálogo. Quando somos confrontados, o conhecimento científico confrontado com o conhecimento teológico, nós devemos sempre estar abertos ao diálogo para conversar sobre, nunca se esquivando, mas sempre lembrando que o nosso suporte quando as questões são teológicas é a Bíblia e não outro fundamento, ok? 8, a questão 8, a alternativa correta é a letra A. Vocês verem pelas páginas aí, vão pausando o vídeo e completam a apostila. E assim nós terminamos o nosso módulo 1 e 2 e nos encontramos numa próxima aula. Tenham uma bela manhã, que Deus os abençoe.